Meu nome é Tiago Nunes, para quem não me conhece, sou nutricionista e hoje estamos ao vivo pela Escola do Nutri. Vamos descomplicar a bioquímica, dando início ao metabolismo dos lipídios. Então vamos lá. Os lipídios, pessoal, são substâncias que por hidrólise fornecem ácidos graxos e outros compostos. A gente usa essa palavra hidrólise, né? Mas eles podem ser quebrados ou desmanchados, né? Então eles fornecem gorduras, que são as gorduras saturadas, são sólidas em temperaturas ambientes e são fontes de origem animal também, certo? Eles fornecem também óleos. Deixa eu só arrumar aqui o meu mouse, pessoal, para poder ajudar-nos. Então, essa pintinha vermelha aqui é o meu mouse. Eles fornecem óleos também. As gorduras são insaturadas, são líquidos à temperatura ambiente e são de origem vegetal. Então, eu separei aqui algumas fontes alimentares para poder elucidar para os senhores e para as senhoras como que funciona. Então, nós temos aqui, ó, vejam bem, as gorduras saturadas provenientes aqui dos queijos, dos leites, dos derivados, né, dos leites. Nós temos também as carnes, azeite de dendê, então, onde estão presentes as gorduras saturadas, os ácidos graxos saturados. Então, nós temos também as gorduras monoinsaturadas, está presente no abacate, no azeite de oliva, azeite de canola, nas nozes, nas oleaginosas. Peço desculpas pela falha técnica, minha internet caiu. Então, voltando aqui à nossa aula, as fontes alimentares encontradas nas nossas gorduras. Então, a gordura saturada é encontrada nos leites e derivados, nas carnes, no óleo de coco, no azeite de dendê. Então, nós temos aqui a gordura monoinsaturada, que é encontrada nos óleos de oliva, de canola, na azeitona, no abacate e nas oleaginosas. Oleaginosas, para quem não conhece, amendoim, castanha, nozes e amêndoas. Então, nós temos aqui também ômega 6, encontrado nos óleos de soja, de milho e girassol. O ômega 3, né, muito bem conhecido e falado, a gente encontra nas fontes de salmão, de sardinha, de nozes. E aqui as gorduras trans, pessoal, gordura hidrogenada, né, muito utilizada na panificação de alimentos. Então, inclusive aí nas padarias, né, naqueles pães aqui, ó, como os senhores estão vendo, né, nos croissants, onde aquelas massas folhadas, em cada camada da massa tem uma gordura hidrogenada para deixar ela coloridinha daquele jeito, tá? E o colesterol encontrado em alimentos de origem animal, pessoal. Então, a gente tem ali as carnes, os ovos, os leites e derivados, onde a gente encontra o colesterol já formado no alimento. Então, dando continuidade, os tipos de ácidos graxos saturados, a gente encontra os ácidos graxos de cadeia curta, que tem até 4 carbonos, ácidos graxos de cadeia média, que possuem de 6 a 12 carbonos, e temos os ácidos graxos de cadeia longa, quando tem muitas moléculas, né, com mais de 12 carbonos. Então, os ácidos graxos insaturados, que são formados por moléculas grandes, são uma cadeia muito complexa, uma cadeia grande, então tem mais de 16 carbonos ligados entre si, ou mais de 18 carbonos. Então, o ácido araquidônico ele tem mais de 20. Eu já vou falar para vocês a diferença entre eles. Então, nós temos aqui, ó. Então, para quem está nos assistindo hoje e não é na área da saúde, né, ácidos graxos, né, as gorduras, então, são formadas por ácidos graxos. Os ácidos graxos, eles são representados aqui, ó, por essa cadeia aqui. Então, a gordura saturada, que é aquela que todos conhecem, temos o ácido graxo saturado. Ele é conectado aqui entre um carbono e outro numa ligação simples. Ligação simples é porque só tem um tracinho que liga entre um carbono e o outro, tá vendo? Um tracinho que liga entre um C e o outro. O carbono é representado pela letra C. Então, nós temos essa ligação simples por conta disso. Então, esse é o ácido graxo saturado. Tá? E os ácidos graxos saturados, a única coisa que muda, pessoal, entre uma ligação de um carbono e outra é que aqui, ó, né, nós temos uma dupla ligação.
nesse carbono aqui. No quarto carbono, do quarto para o quinto carbono, nós temos uma dupla ligação. É o que transforma esse ácido graxo numa ligação dupla. Ele não é uma ligação simples, tá? Isso faz com que ele seja insaturado. E aqui, eu sei que muitos têm dúvidas, né? Muitos acreditam que quando aquece o óleo, ele fica insaturado, né? Ele vira gordura trans ou ele vira saturado. Isso não é verdade, pessoal. A gordura trans, como os senhores estão vendo aqui, ó, então é uma cadeia simples, né? No início dela, com um carbono ligado ao outro, mas no quarto para o quinto carbono, compara essa cadeia aqui, ó, o meu mouse aqui, ó. Compara essa cadeia aqui do ácido graxo trans com essa daqui, ó, com o ácido graxo insaturado. Houve uma mudança na estrutura dela. Esse hidrogênio que está aqui, ó, na cadeia do ácido graxo trans, ele foi modificado, ele foi para baixo, tá vendo? Houve essa mudança, por isso ele se tornou um ácido graxo trans, que é a gordura trans utilizada lá na panificação dos pães em que a gente viu no slide anterior. E a gente não consegue fazer isso em casa, fazendo o aquecimento do óleo, pessoal. Isso daqui é feito somente na indústria, tá? Então, esse é o ácido graxo trans que nós vimos no slide anterior. Então, vamos para a classificação. Os tipos de gordura, os tipos de lipídios em que nós encontramos, em que nós temos, né? Então, nós temos os triacilgliceróis, eles são conhecidos como triglicérides, e aqui nós temos ali, eles são muito abundantes na natureza, porque eles são nossa maior fonte de reserva no organismo humano. Eles servem como isolamento térmico, eles protegem os órgãos de se chocarem uns aos outros, tá, pessoal? E são eles em que, vou voltar um pouquinho, em que acabam nos protegendo do frio com a termogênese e tudo. Então, relembrando, pessoal, que nós vamos falar nele mais para frente, tá? Os alimentos em que a gente come, fontes de gordura, eles vão precisar ser desmanchados no canal alimentar, nós vamos ver isso adiante, e eles vão se transformar em triglicérides, os triacilgliceróis. Essas dobrinhas que a gente tem aqui na cintura, né? A nossa reserva de gordura, os triacilgliceróis. Estou falando assim de uma forma mais simples, porque às vezes tem gente que não é da área da saúde que está nos assistindo, para que eles possam nos entender. Hoje, pessoal, eu não separei aquela corrente da aula anterior para vocês, né? Porque eu acho que vocês já subiram o nível, já estão bem acostumados com essa cadeia química. Então, essa aqui é a cadeia química dos triacilgliceróis, ou o nome mais popular dos triglicérides, né? Então, vejam que nós temos aqui, ó, são 3 moléculas de ácidos graxos. Essa linha aqui é um ácido graxo, essa daqui é outra. E essa daqui é outra molécula de ácido graxo. São 3 moléculas de ácidos graxos ligado a uma molécula de glicerol. Esses são os triglicéridos que nós encontramos também nos alimentos de origem animal, nas gorduras, né? E é dessa forma que ele é armazenado no nosso organismo, com essa cadeia química inteira aqui, ó. Esse desenho todo aqui, ó, que nós estamos vendo, é representado os triglicéridos do nosso tecido adiposo. Então, nós temos outros lipídios também, que fazem parte do nosso organismo. Nós temos o glicerol fosfolipídio. Ele contém um fosfato e um glicerol, por isso ele recebe esse nome, uma molécula de fosfato, é representada pela letra PI, né, na cadeia química, e o glicerol que nós vimos ali na junção dos triglicéridos. Eles constituem a membrana plasmática, eu vou mostrar nos slides posteriores, para que os senhores possam ver. E nós temos também os esfingolipídios. Os esfingolipídios, eles são importantes porque eles são formados por ácidos graxos aqui e quando coloca aqui bases nitrogenadas, é porque tem uma proteína conectada neles. E ali é importante, eles são constituintes da bainha de mielina e funcionam como isolante elétrico. Por quê? Nós temos fibras nervosas em que irradiam desde o nosso sistema nervoso para todo o corpo, assim. E é ali que passa neurotransmissores e conduz eletricidade para que as células do organismo recebam avisos para funcionar. Por isso que os órgãos funcionam, por isso que há contração muscular, né, pessoal? Porque nós temos a acetilcolina que migra das fibras nervosas e ativa ali os receptores para que comece a ativação ali
das proteínas musculares, certo? Então, essa bainha de miolina, ela reveste toda essa fibra nervosa, para que essa condução elétrica, ela não saia e não choque outras células, né? Para que nós não tenhamos um problema, né? Que ela agride outras células vizinhas e que não é para acontecer. Então, é como se fosse uma gordura que encapa essas fibras nervosas para proteger a condução elétrica que é transmitida entre um ponto e outro, certo? Como se fosse um fio de alta voltagem, tem aquela capa em volta do fio, né, para que não dê nenhum curto no sistema na sua residência. Aqui é da mesma forma que acontece no nosso organismo, certo? Dando continuidade, o colesterol, ele é um tipo de lipídio, pessoal. Eu vou explicar por quê. Ele é formado aqui, ó, por 4 anéis aromáticos e aqui, ó, nessa cadeia aqui, ó, ele é um hidrocarboneto. Essa cadeia de hidrocarboneto, ela também está presente nos ácidos graxos. Então, por isso que ele é um tipo de lipídio. Apesar dele ser do grupo dos ésteres, como está representado aqui, ele é um álcool, né? Ele é semelhante, né, aos lipídios, ele é um tipo de lipídio por causa dessa cadeia aqui, que é igual a dos ácidos graxos. O que diferencia eles são esses 4 anéis aromáticos. E o que toda essa classificação, tudo isso que nós vimos, o que todos eles têm em comum? Todos eles são constituintes da membrana plasmática. Então, nós temos aqui, ó, fosfolipídio, o esfingolipídio, o colesterol e o glicolipídio, certo, pessoal? A nossa membrana plasmática, ela é formada aqui, ó, tá vendo? Por uma bicamada lipídica. E esses são os nossos constituintes de membrana. O colesterol está aqui. Ah, mas o colesterol não é vilão? O que ele está fazendo aqui no meio, né? Calma, pessoal. A gente vai ver, vamos reconhecer a história do colesterol. Então, nós temos aqui, ó, vamos supor, o LDL, né? A proteína LDL que carrega o colesterol, conhecida como vilã. Ela fica aqui também localizada na membrana plasmática. Ela funciona como um ligante, ela percorre a membrana plasmática, assim vai captando as vitaminas lipossolúveis, para que possam entrar para dentro da célula. Então, para que serve a membrana plasmática, pessoal? Porque aqui a membrana plasmática divide o meio extracelular e o meio intracelular. O meio extracelular é onde passa o sangue, é onde tem a circulação sanguínea passando aqui. E o meio intracelular é onde estão as células, certo, pessoal? Então, as vitaminas, todos os minerais, vitaminas, proteínas, gorduras e carboidratos que estão circulando aqui na corrente sanguínea vão entrar por receptores específicos, por canal de transportes aqui, para poder entrar para dentro da célula, no meio intracelular. Então, é para isso que serve a membrana plasmática, para poder controlar essa entrada e saída, né, das substâncias. Todos nós estamos craque agora em membrana plasmática, hein, pessoal? Então, vamos lá. Dando continuidade aqui no nosso slide, os esteroides também são tipos de lipídios. Eu vou explicar por quê. Porque o precursor de todos esses hormônios que nós estamos vendo aqui, acho que todos os senhores já devem ter ouvido falar, até quem não é profissional da área de saúde, quem nos assiste, progesterona, hormônio feminino, né, produzido pelos ovários, aldosterona, hormônio relacionado ali à absorção de sódio, para reter sódio, né, no sangue. O cortisol, muito relacionado para restabelecer a glicemia, está presente aí em condições de estresse, tudo, e até em exercício. Então, vitamina D3, né, também muito conhecido. O que eles têm em comum, pessoal? O colesterol, ele é precursor de todos esses hormônios aqui presentes, certo? O colesterol, ele é necessário para que seja produzido esses hormônios aqui. Sem colesterol, esses hormônios aqui não são produzidos. E é isso que a gente vai ver. Pode ver, ó, que eles têm aqui, ó, na cadeia 4 anel aromáticos, tá vendo? 4 anel aromáticos, todos eles têm. Por quê? O colesterol tem 4 anéis aromáticos. É por isso que ele é precursor da produção desses hormônios. Então, o colesterol não é tão vilão assim, pessoal. Ele é necessário para a produção de hormônios e ele também transporta vitaminas, né? Como a gente viu no slide anterior. Então, dando continuidade aqui, como eu expliquei, pessoal, o colesterol, ele é precursor de hormônios, então nós temos aqui uma ilustração aqui bioquímica, né? O colesterol, através de etapas, ele produz a progesterona,
Lá no final, essa progesterona vai sendo degradada, vai sendo desmanchada, ele produz aldosterona e em cadeias separadas, né? Você vê que o colesterol ele acaba chegando no cortisol. Então nós temos aqui a testosterona, o estradiol e todos eles o colesterol é precursor, é o colesterol que está presente na produção de todos esses hormônios que estão ilustrados aqui. Certo, pessoal? E o colesterol, ele é necessário para a nossa produção de vitamina D3, aquela que já não se encontra mais nas farmácias hoje, né? Relacionada aí com o aumento da resistência imunológica, né? Muito legal, pessoal. Então vamos lá. Precursor de colecalciferol. Colecalciferol é o nome que nós damos para a vitamina D3. Então, quando o indivíduo, quando a pessoa, né, melhor, né, a pessoa soa melhor, né, quando a pessoa se expõe aos raios ultravioletas, né, os raios ultravioletas atingem receptores aqui, ó, na camada da pele, ali nas dermes, ali na epiderme, né, e aumenta a velocidade da reação enzimática. E aqui é necessário, ó, dihidroxicolesterol, 2 moléculas de colesterol para dar início nas etapas ali da síntese dessa vitamina D3. Então, 2 moléculas de colesterol dá início na pré-vitamina D3 e, através de reações enzimáticas, ela é transformada em vitamina D3, que é o nosso colecalciferol, produzido endogenamente, produzido pelo nosso próprio organismo, né? Esse colecalciferol, a vitamina D3, a própria, ela é transportada até o fígado. No fígado, ela pode ser armazenada, né, como uma reserva, recebe o nome de calcidiol, ou ela pode ser ativada também, e a sua ativação pode ocorrer no fígado, nos rins, no intestino e em outros órgãos, né? Mas vamos visualizar aqui. A vitamina D pode ser ativada no fígado ou nos rins e recebe o nome de calcitriol. É o hormônio ativo da vitamina D, um excelente antioxidante que também promove reabsorção de cálcio nos rins, no intestino, né, nos ossos. Então, é muito importante a vitamina D relacionada com o cálcio. E aqui, pessoal, nós temos aqui os alimentos. A gente também consegue adquirir a vitamina D através dos alimentos. Então, a vitamina D3, ela está presente nos alimentos de origem animal, certo? Os peixes, né? As carnes, os ovos, o leite. E aqui tá vendo a vitamina D2, da onde saiu, né? Calma, pessoal. A vitamina D2, ela está armazenada nos alimentos de origem que não são de origem animal. Então, ali nos vegetais, né? Em todos os alimentos que não são de origem animal, nós temos a vitamina D2, que recebe o nome de endocalciferol. Então, esses alimentos aqui que contêm vitamina D, eles vão passar pelo canal alimentar e ser absorvidos pelo intestino. Então, a gente tem vitamina D através da alimentação também. Então, dando continuidade, vamos começar agora a entender o processo de digestão. Como que aquela molécula de triglicérides que nós vimos naquele início, uma molécula de glicerol ligada a 3 moléculas de ácidos graxos, como que as gorduras que a gente come, como que é feita essa digestão? É isso que a gente vai ver, tá? O trajeto da gordura passando pelo canal alimentar. Então, na boca, nós temos o início da digestão dos lipídios, o início da digestão das gorduras. É baixa, tá, pessoal? A digestão é baixa, vai até 5%. Então, as glândulas submandibulares e sublingual, elas produzem a enzima lipase lingual. Essa enzima é como se fosse uma ferramenta, pessoal. Ela vai agir nas gorduras que estão presentes ali na boca e vai transformar aquela gordura de triglicérides, ela vai ser desmanchada. Nós vamos começar o início da digestão. Então, é triglicérides porque tem 3 moléculas de ácidos graxos, né, pessoal? Então, nós vamos transformar ele em diacilgliceróis, né? Se é triacilgliceróis ou triglicérides, aqui é diacilgliceróis. Então, nós vamos tirar uma molécula daquela de ácido graxo na boca, né? Deixar ela livre, tá vendo? Ácidos graxos livres e transformar ela em 2 moléculas. Então, vai ficar diacilgliceróis. 2 moléculas de ácidos graxos ligadas a uma molécula de glicerol. Então, a digestão na boca ela é muito pequena e ela age mais em ácidos graxos de cadeia curta, certo? Aqueles ácidos que têm até 4 carbonos, como nós vimos no início dos slides, e ela continua. Então, os alimentos, quando eles chegam no estômago, né, nós vamos ter ali a ação da lipase gástrica, aquela em que vai continuar o processo de digestão.
A lipase gástrica, ela também tem uma ação muito baixa, muito pequena no nosso organismo, porque o ácido clorídrico, no meio muito ácido que é produzido no estômago, ele não é um pH muito ótimo para ela. Mas ela consegue desprender as vitaminas lipossolúveis que está presente naqueles alimentos. Vitaminas lipossolúveis, o que será que é isso, né, professor? Vitaminas lipossolúveis são aquelas que, dentro da sua composição bioquímica, elas têm gordura. É aquelas que têm a cadeia de hidrocarboneto, ela tem ácido graxo também, ela é semelhante ao ácido graxo, então elas são lipossolúveis, né? Então, a vitamina D, como nós vimos que o colesterol é precursor dela, tem a vitamina A, a vitamina E e a vitamina K. Então, quando elas estiverem presentes num alimento que você comeu, né? O ovo tem vitamina D, vai chegar aqui no estômago, essa lipase gástrica, ela desprende a vitamina D das gorduras e esses alimentos, eles continuam trafegando aqui, ó, do estômago para o intestino. Então, essa parte aqui é muito importante, pessoal. A ação dos hormônios da digestão. Eu vou falar, como eu falei na aula da fisiologia do sistema digestório, vamos relembrar um pouco. Então, nós temos aqui, ó, o estímulo aqui, estimulação e inibição. Como que funciona isso? Então, nós temos aqui as gorduras que estão sendo transportadas aqui do estômago, junto com as vitaminas para o intestino. E ela vem junto com o pH muito ácido. Por quê? Lembrando um pouquinho, a gastrina, ela estimula, quando produzida, ela estimula a produção das células parietais que vão produzir ácido clorídrico. Ela também estimula a ação das células parentais que vão produzir a lipase gástrica aqui, certo? E a gastrina, ela promove a abertura do esfíncter aqui pilórico, onde vai produzir a passagem das gorduras aqui, então, do estômago para o intestino aqui, eu seguindo a flechinha do meu mouse, certo? Esse pH muito ácido, ele irrita as microvilosidades aqui intestinais. Então, como o intestino precisa de um pH de 6 a 7 para funcionar, o pH de 1,8 a 2, ácido do estômago, irrita ele e ele produz hormônio secretina. A secretina age no pâncreas, promovendo a contração pancreática. Isso, então, é uma estimulação. Estimula a contração pancreática que vai produzir bicarbonato e vai jogar no intestino. O bicarbonato eleva o pH do intestino, certo, pessoal? E transforma ele lá de 6 a 7, o pH ótimo do intestino. Em seguida, o intestino produz a colecistocinina, que também é um estimulador. Ele estimula a vesícula biliar, que carrega a bile que é produzida pelo fígado, e estimula o pâncreas a produzir o suco pancreático aqui, pessoal. A bile, ela vai agir, secretando a bile que desce aqui por esses caninhos aqui, o ducto cístico, vai descer no intestino e vai agir na digestão de gorduras. Ela vai agir nas gorduras que veio do estômago, vai fazer a emulsificação das gorduras, vai transformar essas gorduras em gotículas ainda menores, que recebem o nome de micelas. Nós vamos ver ilustrado nas imagens a seguir, não se preocupe. E a colecistocinina, como estimulou o suco pancreático, nele vem presente no suco pancreático a lipase pancreática. Lipase, lipídios, né? Semelhante, né, pessoal? Pois é, ela vai continuar a digestão de gordura aqui, como nós estamos vendo, certo? E os efeitos inibitórios, né? Da onde vem aqui os efeitos inibitórios? A secretina e a colecistocinina agem no estômago e promove aqui a diminuição do esvaziamento gástrico. Ela promove a diminuição da contratilidade do estômago, certo, pessoal? E ela também promove, esses dois hormônios também promovem o fechamento do esfíncter esfíncter pilórico, o que promove a abertura aqui do esfíncter, da válvula ali do cecal, e então os alimentos aqui vão prosseguindo. Então, dando continuidade para ficar mais claro, né, para o entendimento de todos, aqui nós temos então a emulsificação das gorduras. Então imaginem aquela imagem anterior, quando nós temos a produção de bile, né, que é feita pelo fígado, armazenada na vesícula. Essa bile, ela chega no intestino, ela vai pegar as gorduras aqui, tá vendo? Essa gordura aqui que veio do estômago, vai fazer a emulsificação das gorduras e transformá-las em gotículas ainda menores, tá vendo? Gotículas pequenininhas, certo, pessoal?
nós chamamos essas gotículas aqui de micelas. E por que ela faz isso? Para facilitar a ação da enzima lipase pancreática que veio através do suco pancreático, certo? Então, aqui nós vemos, olha aqui, pessoal. Então, nós temos aqui, ó, as gorduras que veio do estômago, a emulsificação das gorduras através da bile, certo? Do suco biliar, e aí a emulsificação delas, tornando elas em gotículas menores, que recebem o nome de micelas, certo? E a lipase pancreática, que vai agir nessas micelas, liberando ácidos graxos livres ou diacilgliceróis, né? Que é duas moléculas de ácidos graxos e uma de glicerol, monoacilgliceróis, tá vendo? Então, esse é o objetivo, pessoal. O objetivo da digestão completa das gorduras é transformar em ácidos graxos livres, ou no máximo, vai monoacilgliceróis. Por quê? Porque os triglicéridos, aquela gordura, aquela cadeia grande, né, ela não consegue atravessar o intestino e ir para o sangue. Nós precisamos que os alimentos que a gente come, o objetivo da gente comer é que a gente faça com que esse alimento chegue no sangue. E para acontecer isso, pessoal, ele tem que ser desmanchado, ele tem que ficar em pedacinhos muito pequenos, né, em gotículas menores, como aconteceu aqui, ó, tá vendo? Então, lipase pancreática agiu em cima das micelas e transformou em moléculas ainda menores, ácidos graxos livres. Então, aqui, vamos passar um pouquinho mais, só para vocês entenderem como que a lipase age. Então, vamos supor em que aqui nós temos, ó, olha só, são as micelas, certo? Glicerol, tudo com os ácidos graxos, os triglicéridos, os monoacilgliceróis, diacilgliceróis. A lipase vai agir aqui e vai liberar, vai quebrar essa cadeia aqui, vai destruir ela, vai desmanchar ela, tá? E transformar em gotículas menores. Então, nós vamos ter aqui, ó, monoacilgliceróis e ácidos graxos livres, tá vendo? Molécula de ácidos graxos e monoacilgliceróis. É isso que a lipase faz, pessoal. É só isso. É como você pegasse um papel, pega uma tesoura e corta ele no meio, sobrou, ficou duas partes, né? Pronto, a enzima faz isso. Esse é o papel da enzima, simples assim, tá? E aqui, para a gente elucidar melhor, para relembrar um pouco, então, pessoal, nessa imagem aqui, nós temos ó, o início da digestão aqui na boca, a presença da enzima, então, lipase lingual, né? Age nos ácidos gases de cadeia curta. No estômago também age mais em ácidos gases de cadeia curta, desprende as vitaminas lipossolúveis, aí passa para o intestino. No intestino, a ação da vesícula biliar, né, produz a bile, transforma as gorduras em micelas, gotículas menores, são micelas, só gotículas menores. O pâncreas, a ação exócrina, produz o suco pancreático, vem aqui a lipase pancreática e vai fazer a digestão dessas gorduras presentes aqui no intestino, no duodeno, né? Para quem não conhece a primeira parte do intestino delgado, para transformar em ácidos graxos livres ou monoacilgliceróis, que é uma molécula de ácidos graxos ligada a um glicerol. Então, pessoal, nós vamos ter aqui no intestino glicerol livre, ácidos graxos livres, monoacilglicerol, colesterol, moléculas de colesterol também, certo? E aqui estão presentes no intestino. Então, vamos imaginar o produto assim livre para absorção. Glicerol, as vitaminas lipossolúveis, A, D e K, né? A que tiver presente no alimento no que você está comendo, claro, né? Os ácidos graxos livres, que foi o produto da digestão, que veio, tudo isso é o produto do alimento que a gente comeu, certo? Os monoacilgliceróis. É o produto, tá vendo aqui, ó? É o que nós vamos ter: colesterol, ácidos graxos livres, monoacilgliceróis e as vitaminas lipossolúveis. É o que nós vamos ter aqui, certo, pessoal? Aqui no intestino, depois do produto da digestão. Então, dando continuidade, né, nos nossos slides, essa figura aqui, o que ela demonstra? Que quando aqueles nutrientes, lembra? Que nós vimos no slide anterior, os ácidos graxos, colesterol, monoacilgliceróis, as vitaminas lipossolúveis chegam no intestino,
nós temos a presença de apolipoproteínas. Então, tá vendo? A apolipoproteína C2, ela vai juntar todas essas substâncias. Vai juntar lipídio, vai juntar os ácidos graxos, vai juntar as moléculas de monoacidogliceróis, vai juntar as vitaminas, vai juntar colesterol, vai juntar glicerol. E vai formar com tudo isso, através dela, os quilomíncrons. Certo, pessoal? Vai formar os quilomíncrons, e os quilomíncrons, eles vão atravessar aqui vão atravessar a membrana intestinal, passando pela linfa, pelos vasos linfáticos, percorrendo eles e indo através do sangue. Percebam em que a absorção dos lipídios, ela é diferente da absorção dos carboidratos e das proteínas, porque os carboidratos e as proteínas vão pelo canal porta e vão para o fígado. Os lipídios, através dos quilomíncrons, atravessam a linfa, né, pelos vasos linfáticos e vão direto em região autórax, vão direto para o sangue. Então, vocês veem, pessoal, que a absorção de lipídios, ela é direta, ela vai direto para o sangue, ela não é filtrada no fígado, ela vai direto para as células, entendeu? Então, os quilomíncrons, elas atravessam a membrana ali intestinal e eles são incorporados, né, através daquelas substâncias, e vão direto para o sangue, vão percorrer a corrente sanguínea. E é isso que nós vamos ver nos próximos slides, o que acontece. Porque o objetivo, pessoal, de quando a gente come gorduras, né, é a gente armazenar essas gorduras no organismo e usar elas como fonte de energia. Então, nós vamos ver a seguir. Então, olha que imagem, pessoal, olha que imagem legal. Eu fico até feliz quando eu vejo uma imagem dessa, não sei vocês. Mas vamos lá. Então, aqui, ó, o intestino, os quilomíncrons, passou pelos vasos linfáticos, pela linfa, né? Passou do intestino, percorreu os capilares aqui, ó, tá vendo? Então, aqui nos capilares, eles já podem servir, os quilomíncrons, né? Nós temos aqui, ó, os músculos, o tecido adiposo e as glândulas mamárias. Nas extremidades dessas células, nós temos essa enzima aqui. Nós temos a enzima lipase lipoproteica. É uma enzima que está presente no sangue, certo, pessoal? Nessas células aqui, na extremidade delas. E não é a lipase pancreática, não é. É lipase lipoproteica. O que ela vai fazer? Ela vai desmanchar esses quilomíncrons que estão vindo aqui nos capilares, ela vai quebrar eles, né? Vai hidrolisar, pode ser hidrólise, pode ser degradação, pode ser quebrar, desmanchar, como os senhores quiserem, tá bom? Então, ela vai degradar os quilomíncrons, vai liberar ácidos graxos livres, né? Esses ácidos graxos já podem servir de energia para o músculo, para as glândulas mamárias, ou pode ir direto aqui para o tecido adiposo e ser armazenado, certo? Então, os ácidos graxos livres vão servir para isso. Tá vendo aqui, ó, lipase lipoproteica, a enzima que está na extremidade das células, e ela faz a degradação dos quilomíncrons para liberar as gorduras, tá? Então, o músculo, ele recebe as gorduras para produzir energia direta, tá? Quando necessária, claro. As glândulas mamárias também e o coração também, pessoal. Aqui nessa foto não tem o coração. Mas o coração, 75% da energia dele é utilizado através das gorduras, né? Porque para oxidar gorduras, a gente falou oxidar, mas é queimar, pessoal. Pode ser queimar. Para queimar gordura, a gente tem que usar essa gordura como fonte de energia, tá? Então, o coração, ele queima essa gordura, vai usar ela como combustível de energia, porque para queimar gordura nós precisamos de oxigênio, da presença de oxigênio. E o coração, ele é rico ali na oferta de sangue que vem do pulmão em oxigênio. Então ele converte essa gordura ali em corpos cetônicos e já usa ela como fonte de energia diretamente. Os outros 15%, né? Eu falei que 75% da energia do coração é as gorduras, outros 15% é proveniente da energia da glicose ou da via ATP-CP, ali da creatina fosfato, né, que usa ali os fosfatos, a ressíntese de ATP, certo? Mas a energia principal ali do coração são as gorduras. Então, continuando. Os quilomíncrons, eles são quebrados, fornecem aqui os ácidos graxos para o tecido adiposo para fazer a reserva de triglicérides, né? Porque quando eles saem do intestino, aqui os quilomíncrons, eles estão reesterificados novamente. Como tem glicerol e ácidos graxos livres dentro dos quilomíncrons, eles formam triglicérides de novo. Então, por isso, a lipase lipoproteica, ela age quebrando eles, tá vendo essas moléculas livres de gorduras, né, de ácidos graxos?
eles vão vir para o tecido adiposo e vão ser armazenados junto com a molécula de glicerol, formando triglicéridos novamente. Eles são reesterificados novamente pela célula lá, pela enzima lá AGAT. E aí, o colesterol, que continuou presente aqui nos quilomicros, porque veio junto, né, da dieta, ele está ali, ele tem que ter um destino. Quando a lipase lipoproteica degrada esses quilomicros, ela forma proteínas menores que vão carregar o colesterol. Porque o colesterol, ele não consegue percorrer o sangue sozinho. A molécula de colesterol, ela não consegue andar no sangue. Ela precisa de alguém que pegue ele e fala, vem aqui, né? Vamos para lá, vamos para o destino. É isso que ela precisa. E aí tem proteínas que fazem isso, certo? Então nós vamos ver aqui. Os quilomicros são degradados, são quebrados, desmanchados e formam o IDL. É uma proteína de densidade intermediária. Ela também carrega colesterol, e o colesterol dessa IDL pode ir para o fígado. Tá vendo a flechinha aqui como leva? E os quilomicros degradados podem formar também o LDL. LDL que todos conhecem, né? Colesterol que dizem que é ruim, né? O LDL ele tem uma função. Além dele estar na membrana plasmática, como nós vimos nos slides anteriores, é responsável pela absorção das vitaminas lipossolúveis, ele carrega colesterol para as células. Né? E para que colesterol para as células? Porque nós vimos que o colesterol é necessário para a produção de hormônios. Então, essa proteína ela é responsável por carregar colesterol para as células. E o HDL, que é produzido pelo fígado e também pode ser produzido de forma HDL remanescente através das células, né? E das proteínas que sobram, ele carrega os ácidos graxos e o colesterol também pro fígado. Então ele faz um transporte reverso de colesterol, o HDL. O LDL pega o colesterol que está no sangue e leva para as células, e o HDL ele leva o colesterol que está presente aqui nos capilares, né? As gorduras que estão aqui presentes, ele carrega elas e leva para o fígado. Esse é o metabolismo do colesterol. O VLDL, que nós vamos ver com o slide a seguir também, era uma proteína produzida pelo fígado. Ele pega as gorduras, os ácidos graxos que estão contidos no fígado, que veio através da dieta ou estava no sangue, e ele vai levar essas moléculas de ácido graxo, tá vendo esses pedacinhos aqui, ó? É o VLDL que está carregando. Ele vai levar essas moléculas de ácidos graxos para o tecido adiposo. Para chegar aqui no tecido adiposo, eles vão ser armazenados, né? Formando os triglicéridos, que é a nossa reserva de gordura. Certo, pessoal? Então, o slide a seguir, ele mostra que nós temos aqui, então, a via endógena e a via exógena, né? A via exógena é porque é aquela via que veio através da dieta, né? Veio através do canal alimentar, dos nossos alimentos, do processo de digestão, tá vendo? E a via endógena é a via que é produzida dentro do nosso organismo. Então, o fígado, ele produz colesterol também, certo, pessoal? Porque você imagina, se a pessoa não comer nenhum alimento de origem animal, se a pessoa for vegana, né, ela não vai consumir colesterol da dieta. E aí, vai morrer? Não, claro que não, pessoal. O fígado, o organismo é inteligente, o fígado produz colesterol, certo? E o fígado produz colesterol e a proteína LDL, ele recebe o nome de LDL, uma proteína de muito baixa densidade, vem do verbo em inglês, low density lipoprotein, né? A proteína aqui, o LDL, vai levar esse colesterol para as células, porque as células necessitam de colesterol para a existência da vida, né, para produzir hormônios, para que sejam os fatores. O HDL também é produzido pelo fígado, ele percorre então os capilares, os vasos sanguíneos e todo aquele colesterol que se perdeu ali dentro das artérias ali, o HDL pega esse colesterol e leva para o fígado novamente, o transporte reverso do colesterol, para que não se acumule colesterol nas artérias, né? Para que a gente não tenha nenhum problema de formação de placa de ateroma, né? De aterosclerose, nada dessas coisas. É para isso em que nós temos ali, certo, pessoal? O HDL. E o VLDL está aqui novamente, tá vendo? Produzido pelo fígado, ele carrega, então, as gorduras, os triglicéridos, né, que foram reesterificados no fígado e vão aqui, então, os ácidos graxos para formar a reserva no nosso tecido adiposo, os triglicéridos, certo, pessoal? Então, tem aqui as estatinas, né? Estatinas muito conhecido, né? Simvastatina, atorvastatina, né? Quem nunca tomou, conhece alguém que tomou. Com certeza, pessoal.
A simvastatina, ela age aqui na enzima HMA-coase, né, redutase, né, HMA não, HMG-coase redutase, desculpe, e ela vai inibir a síntese endógena de colesterol, a produção de colesterol pelo fígado, certo? Ela vai inibir essa produção de colesterol. Então, quando a pessoa está com colesterol alto, às vezes o médico opta por essa conduta, né? Então, nós temos uma inibição da produção de colesterol com as estatinas. Nós vamos ver a seguir, eu vou elucidar bem hoje para os senhores e para as senhoras, todo mundo vai ficar craque na farmacologia hoje. Esse aqui, pessoal, é o metabolismo final dos quilomíncrones, para nós entendermos de uma forma simples, né? Para onde que vai aquelas gorduras que estão presentes nos quilomíncrones, certo? Então, aqui, ó, veja bem aqui, a flechinha do meu mouse. Nós estamos aqui, o quilomíncron que veio através do intestino, com a apolipoproteína C. Essa apolipoproteína C, ela é responsável por ativar o funcionamento da lipase lipoproteica. A lipase vai lá, quebra os quilomíncrons, libera os ácidos graxos livres. Os ácidos graxos podem fornecer de energia para os músculos ou pode ser estocados no nosso tecido adiposo, certo, pessoal? Os remanescentes de quilomíncrons que ficam ali, eles vão para o fígado, pelos receptores ali da apolipoproteína ali, certo? E ali eles vão, as gorduras vão servir, não serve de fonte de energia, o fígado não usa a gordura como fonte de energia, mas ele pode transportar elas pelo VLDL, pelo tecido adiposo, como nós vimos, certo, pessoal? No slide anterior. Dando continuidade, esse aqui é o nosso tecido adiposo, certo, pessoal? O nosso armazenamento de gorduras, aquelas dobrinhas que a gente tem no abdômen, né? Que fisiculturista ou atleta não tem, não vai encontrar, né? Mas nós que não praticamos tem um pouquinho ali, né, pessoal? Então, tá vendo? Esses triglicéridos, a imagem que nós vimos lá no início da aula, tá vendo? Que estão presentes nos alimentos, certo? Eles foram desmanchados totalmente no canal alimentar, deixando esses tracinhos aqui que são os ácidos graxos, tá vendo? Os tracinhos ficaram livres no intestino, o glicerol também ficou livre para poder ser absorvido através dos quilomíncrons, né? E no tecido adiposo eles foram reesterificados. Reesterificados por quê? Porque formou a cadeia novamente. Os triacilgliceróis, que são os triglicéridos, formou a reserva do nosso tecido adiposo. Certo, pessoal? Nosso armazenamento. E aí, pessoal? Vamos ver agora sobre condições de jejum, né? Quando a nossa glicemia começa a baixar, porque nós ficamos talvez um longo período sem comer, ou durante uma atividade física, durante um exercício físico, quando o exercício físico depleca toda a nossa reserva de açúcar que está nos músculos e o fígado já está usando quase todo o estoque dele de açúcar para normalizar a glicemia, né? Normalizar o açúcar no sangue ali presente. O que acontece, pessoal? Quando você faz um exame de glicemia de jejum, todo mundo acho que já fez aqui um dia, né? Pode ser até 99 miligramas decilitros, no máximo. Algumas referências colocam até 110 miligramas, né? Mas quando começa a chegar num estado de jejum ou num período de exercício a 70 miligramas decilitros, à medida dessa glicemia no sangue, o pâncreas começa a produzir o hormônio glucagon, tá, pessoal? O glucagon, ele vai agir aqui no tecido adiposo, ele vai ativar essa enzima aqui, ó, a lipase hormônio sensível, certo? Porque ele precisa de energia, então ele vai usar a gordura como fonte de energia quando a glicemia está baixando. Essa enzima aqui, lipase hormônio sensível, ela vai vir aqui no tecido adiposo e vai pegar aqueles triglicéridos e vai quebrar eles de novo. Aquela molécula que nós vimos na imagem anterior, ela vai quebrar eles de novo, vai desprender os triglicéridos do tecido adiposo e eles vão vir aqui, ó, tá vendo? Vão sair do tecido adiposo. A lipoproteína, a lipase, vai agir nos triglicéridos, vai formar ácidos graxos livres e o glicerol. Vai liberar eles no sangue aqui, tá vendo? Esse vermelhinho aqui, ó, é o sangue. Aqui nós temos o músculo, tá vendo? Então nós temos aqui, ó, a albumina sérica. Essa proteína é uma proteína de transporte. Tá vendo ela aqui, ó? Essa imagenzinha aqui meio balãozinho azul. Ela vai pegar os ácidos graxos que foram liberados ali do tecido adiposo, tá vendo? E vai levar eles em direção ao fígado,
certo? Só que nesse percurso, os músculos, como estão, se tiver em exercício físico, na prática de exercício, como a glicose reservada no músculo já foi utilizada, né? Ele vai usar a gordura, tá vendo? Olha o ácido graxo aqui entrando dentro das células musculares, ele vai ser oxidado lá dentro, né? Para ser transformado em energia e o músculo tem energia para continuar a atividade física, certo, pessoal? E essas gorduras aqui vão sendo carregadas, vão sendo transportadas pela albumina e vai indo, então, em direção ao fígado. Aí nós temos aqui, pessoal, a imagem do nosso fígado, certo? Então, as gotículas de gorduras, os ácidos graxos chegando aqui no fígado, certo? Esses ácidos graxos vão ser transportados ali no citossol, na primeira parte das células dos hepatócitos, certo? Vão ser transportados para a mitocôndria. E aqui, pessoal, tá vendo? Eles vão ser convertidos em corpos cetônicos. Aquelas gorduras, para elas servirem de fonte de energia, como nós vimos aqui, ó, o coração, os músculos e os rins e os cérebros, eles usam corpos cetônicos como fonte de energia. Então, aqui no fígado, o que ocorre? Através do acetil-CoA, dessa molécula aqui onde está o meu cursor do mouse, ele dá início aqui para cima nos corpos cetônicos. Ele inibe a nossa cadeia de produção de energia hepática, o ácido cítrico. Ele faz essa inibição do ácido cítrico para que ele possa promover, então, a produção de corpos cetônicos, certo? E o fígado, ele não é consumidor de corpos cetônicos. O fígado, ele não usa a gordura como fonte de energia. Ele apenas converte essa gordura que veio em corpos cetônicos. O que é corpos cetônicos, pessoal? É isso aqui, ó. Acetoacetato, beta-hidroxibutirato, então, beta-hidroxibutirato e acetona. Isso são corpos cetônicos, essas três substâncias aqui. E o acetoacetato e o beta-hidroxibutirato vão servir de energia para esses órgãos aqui, certo, pessoal? Então, como foi inibido o ácido cítrico é como se fosse uma pilha, pessoal, que tem ali condução elétrica. É a nossa casinha de energia, é a mitocôndria. A mitocôndria está ali o ciclo de Krebs, é o ácido cítrico. É ele o responsável por produzir energia, certo, pessoal? Usa as gorduras e o açúcar, que é a glicose, como fonte de energia. Como ele foi inibido, a glicose fica melhor biodisponível, tá vendo? Aqui, ó, a glicose que está no fígado fica bem melhor biodisponível, mas o fígado não armazena ela. Porque nós temos órgãos que são dependentes de glicose. Nós temos as hemácias e o nosso sistema nervoso que precisam de glicose para poder funcionar. Na verdade, todos os outros órgãos precisam de glicose, porque a nossa glicemia ela sempre permanece estável. Ela sempre vai ficar entre 70 e 90 no estado de jejum, ou deve ficar, né? Ou durante o exercício físico. Ela não vai baixar para menos de 50 miligramas decilitros na marcação quando você faz a glicemia em jejum, porque senão você nem entra no estado hipoglicêmico e a pessoa morre. Então, independente se você fez jejum prolongado ou se você fez exercício físico, a glicemia sempre vai se manter funcionando. Os órgãos, por mais que eles oxidem gordura, que eles usam a gordura como fonte de energia, a glicose ela precisa estar presente nessas reações para que a gordura seja oxidada em energia. Então, pessoal, mas eu vi que o cérebro usa corpos cetônicos como fonte de energia. Usa, e usa muito bem. O cérebro, ele aceita muito bem os corpos cetônicos, tá, pessoal? Nós temos aqui, ó, o cérebro, ele usa as gorduras, né, que são ali os corpos cetônicos que vêm provenientes das gorduras para ele produzir energia e funcionar, tá? Só que para ele usar os corpos cetônicos como fonte de energia, ele precisa da glicose presente também na reação, uma reação química, tá, pessoal? Então, é isso que o fígado faz. Então, nós vamos ver no slide a seguir como que funciona isso que eu estou falando. Esquece todas essas letrinhas aqui, pessoal. Isso aqui, imagina, é um círculo, tá bom? É um círculo e, tá vendo? Cada etapa aqui recebe um nome, certo, pessoal? Tá vendo aqui o acetil-CoA? Os corpos, imagina aqui o cérebro, né, ou o músculo, né, que seja. Os corpos cetônicos chegam, os corpos cetônicos vão dar origem no acetil-CoA. O acetil-CoA, ele vai doar uma molécula para o oxaloacetato, vai formar o citrato. E essa jogada aqui que eu falei dá início nesse círculo, certo, pessoal? Então, é um círculo, a cada passo ele vai produzindo energia,
tá? Isso aqui é só para produzir energia. Todas essas letras aqui, ó, 1, 2, tá vendo? Aqui 3, 4, cada número desse, cada reação dessa que pula de número vai produzindo o ATP, que é a energia. E por que a glicose é importante? A gordura produz corpos cetônicos que dá origem aqui no acetil-CoA. Porque a glicose, ela está presente aqui, ó, biossíntese aqui, aminoácidos e glicose. Ela forma oxaloacetato. E a gordura, os corpos cetônicos, eles não formam oxaloacetato. Quem forma é a glicose e as proteínas, certo, pessoal? Então, do que adianta ter o acetil-CoA vindo através da gordura dos corpos cetônicos se eu não tiver glicose para formar o oxaloacetato? Se eu tirar o oxaloacetato aqui da tela, nós vamos conseguir encerrar todo o ciclo e produzir a gordura e usar a gordura como fonte de energia? Não, pessoal. Então, o que eu quero dizer? Que independente da dieta, se é jejum intermitente, se é dieta cetogênica, se é dieta low carb que tem baixo carboidrato, a glicemia sempre vai se manter estável, porque a glicose ela é necessária para a produção de energia. E eu vou dizer mais, a gordura ela é a nossa energia principal, é a nossa primeira linha de energia, é a gordura. Só que a glicose ela é uma substância prioritária, ela precisa estar presente. O organismo a todo custo tenta elevar, restabelecer a glicemia nunca pode baixar, porque sem estar em hipoglicemia a pessoa morre, entendeu, pessoal? Então, independente da dieta, sempre tem a glicose, mesmo que for baixo carboidrato, não tem problema, o organismo sempre vai manter a glicose. Sempre vai ser a gordura utilizada como fonte maior de energia, mas a glicose vai estar presente nas reações. Se faltar a glicose, tá vendo aqui aminoácidos? Os aminoácidos vão formar oxaloacetato. Então, o aminoácido está onde? Na nossa massa magra. Você vai perder músculo para continuar aqui o processo. Sendo no jejum, sendo durante o exercício físico, sendo numa dieta, então, com baixo carboidrato. É isso em que eu quero que todos compreendam hoje, pessoal. E aí, pessoal? Depois que nós entendemos todo o processo de digestão, né, da composição dos alimentos, de onde veio as gorduras, vamos entender então como que isso pode ajudar o nutricionista ou até o paciente a entender melhor, ou o médico, né? Como que a bioquímica, o que tem a ver os ácidos graxos, como ele pode ajudar nas condutas clínicas tomadas. É isso que nós vamos ver a seguir. Coloquei, pessoal, litiase biliar, porque tem os litiase biliar são uma vesícula com cálculos, né, cálculos biliares na vesícula biliar e causa uma inflamação. Quando tem cálculo e não tem inflamação, pode ser o litiase é a pedra, né? Mas quando inflama, fica a colicistite, né? É um nome técnico que a medicina dá para a vesícula inflamada. E aí, o que acontece com a vesícula inflamada, pessoal? O que tem a ver com o metabolismo da gordura? Se você comer algum alimento que tem presente gordura, lembra, pessoal? Quando a gordura chega no intestino, vocês lembram? Quando eu falei no slide anterior que a vesícula, ela faz parte da digestão de gordura, ela produz a bile. Você imagina, então, ela vai começar a trabalhar, né? Vai começar a contração biliar, ela está totalmente inflamada, vai doer, o paciente vai sentir uma dor, né? Para a bile poder sair aqui nos ductos, aqui do ducto cístico e passar pelo canal colétrico e sair no intestino, né? Esses nomes dão a esse caninho que aqui vai desembocar no intestino, pessoal. Então, o que pode acontecer também? Quando que ocorre a pancreatite? Quando o cálculo migra aqui da vesícula biliar e ele vai, então, descendo os ductos aqui até chegar no canal colétrico e entope o canal colétrico. Se entupir o canal colétrico, pessoal, aí vinha o problema. Porque o pâncreas vai produzir o suco pancreático e o suco pancreático não vai conseguir passar aqui onde está meu mouse e vai voltar para o próprio órgão. Se ele voltar para o próprio órgão, pessoal, ele vai começar com as enzimas ativas, a degradar o próprio órgão. Ele vai começar a tentar lá desmanchar as enzimas do próprio órgão, inflamando o pâncreas, causando a pancreatite. E aí, pessoal, pancreatite aguda é o hospital, os médicos entram aí com medidas aí cautelosas, jejum, porque não pode ter estimulação pancreática através dos alimentos, dentro da bile, né? Na digestão de gorduras. Quando o pâncreas começa a desinflamar, tem que normalmente tira a vesícula, né? A colecistectomia laparoscópica, ela é bem utilizada através de vídeo para retirar a vesícula e
o fígado acaba fazendo o papel, porque ele que produz a bile na digestão de gorduras. E é isso importante o nutricionista conhecer, né? Porque se você trabalha no hospital e está lá, o paciente lá, pancreatite aguda, por quê? Porque o cálculo obstruiu lá o canal colético. E agora? Né? Pelo amor de Deus, você é daqui da escola do Nutri, se eu vi hoje, né? Tá ouvindo, aprendemos juntos, estou aprendendo com vocês também. E aí a gente vai saber qual é a conduta que tem que implantar junto com o médico, certo? E aí, pessoal? Vamos para o nosso próximo caso clínico. Esse aqui é muito interessante. Olha só, pessoal. Obesidade, né? O ganho de peso em excesso e as complicações da doença. Então, essa imagem aqui, ela fala, né, realmente por si só. Uma pessoa sedentária, com uma alimentação rica em fast foods, né? Então, alimentos industrializados, rico aí em gordura e em açúcar, né? O que promove o ganho de peso da pessoa. E quais são as complicações disso? É sobre isso que nós vamos falar. É para isso que eu estou aqui hoje, para a gente poder aprender juntos, certo, pessoal? Então vamos lá. Quando a gente tem um ganho de peso muito grande, uma obesidade, né, aquele acúmulo de gordura na barriga lá, né, acúmulo de gordura visceral, então nós temos uma resistência insulínica. E aí, resistência insulínica, o que acontece, pessoal? O aumento de glicose no sangue, né? A pessoa fica diabética, né? E aquela hiperglicemia, né? Constante no sangue. Então, aqui onde está meu mouse, ao lado esquerdo, nós temos o funcionamento normal do organismo, certo? Então, a glicose aqui, ó, presente na corrente sanguínea, a insulina promove a entrada da glicose dentro das células musculares, dentro das células aqui do nosso tecido adiposo, certo? Isso é o que ocorre no normal. Mas quando o paciente tem, a pessoa tem resistência insulínica, reparem que nós temos uma deposição maior de gorduras aqui no músculo, uma deposição maior de gorduras no fígado, o que promove, então, uma resistência insulínica, né? A glicose não consegue entrar, então, dentro da célula, porque as células, elas não querem, elas rejeitam a insulina, certo? E aí a glicose fica aumentada persistente. Glicose aumentada persistente, com insulina alta também, porque o pâncreas, ele percebe que a glicose está alta no sangue, né? E ele tenta fazer alguma coisa, ele produz mais insulina. E aí essa insulina fica circulante ali, acaba aumentando ali a deposição de gordura, né? A pessoa acaba tendo aqui uma hipertrofia adipocitária, um aumento das células de gordura, a pessoa acaba ganhando mais peso. O fígado percebe essa confusão inteira metabólica, tenta pegar toda a glicose para ele e transformar em ela em gordura de novo, mas fica uma confusão imensa, certo, pessoal? Vamos dar continuidade no nosso caso clínico, né? Porque não para por ali, né? Se parasse por ali, era mais fácil de reverter. Então, imagina, pessoal, uma hiperglicemia, a glicose circulante no sangue. Então, os músculos, como nós vimos no slide anterior, ele não aceita a insulina, certo? Então, nós temos ali uma negação da insulina. Isso inflama o organismo. O músculo produz proteínas inflamatórias, aqui é a interleucina 6. O tecido adiposo também começa a não aceitar a insulina, ele não quer entrada de glicose, a célula às vezes está cheia de glicose ali, só está as gorduras, o tecido todo inflamado, tá vendo? Tem umas bolinhas aqui mais avermelhadas, certo? O tecido adiposo, ele produz também proteínas inflamatórias, nós temos aqui, ó, fator necrótico tumoral, né? Então, essa é uma proteína inflamatória também. Aqui, ó, tá vendo? Ó, adiponectina. É um hormônio produzido pelo tecido adiposo. O que ele faz? Né, Nutri? E aí, o que ele faz? Ele melhora a vascularização do tecido adiposo, ele aumenta a sensibilidade da insulina para ter uma entrada maior de glicose nas células, certo, pessoal? E ele está relacionado aí com uma boa queima de gordura também. Quando ele está em baixa e o tecido adiposo está sendo afetado, ele avisa, ele tenta avisar o organismo, ó, estou cheio de glicose, não quero mais, que confusão é essa? Ele tenta avisar. Então ele produz um outro hormônio, conhecido aqui como resistina. Esse hormônio, ele destrói a vascularização ali do tecido adiposo, destrói ali as arteríolas, né, que estão ali presentes, as artérias, e ele causa ali uma insensibilidade à insulina, né? Ele começa a negar a insulina, né? Avisando que está errado, alguma coisa está errada. E esse hormônio prejudica, então, o metabolismo ali de queima de gordura também. O fígado,
com aquela glicemia persistente, né? Ele tenta pegar para ele, aumenta a gordura no fígado, a pessoa fica com esteatose hepática, né? E ele produz proteínas inflamatórias também, como a PCR. A PCR, proteína C quantitativa reativa, né? Ela migra até o local da inflamação para tentar corrigir o que está sendo ali, reparar. Então, ela funciona como um marcador inflamatório, né? Nos exames de sangue, a gente vê muito bem isso. E aí, pessoal, imagina, nós temos aquele monte de colesterol, aquele monte de gordura, aquele monte de açúcar percorrendo no sangue, né? O que acontece? O que começa a formar? Começa a formar placas de aterosclerose, tá vendo aqui, ó? Placas de aterosclerose, e aí o organismo, na tentativa de corrigir esse erro que está acontecendo aqui dentro das artérias, na placa de aterosclerose, vai macrófagos, vai sistema de defesa, tentar agir aqui e acaba inflamando. E quando você tem uma inflamação, o que acontece em toda etapa de inflamação? Nós temos ativação de plaquetas para tentar ir ali consertar a reparação tecidual, né? Então, nós temos ali, ó, produção de fibrinogênio, aqui, ó, tá vendo? Produção, o início da cascata ali de plaquetas, né? Cascata de coagulação. E aí nós vamos ter aqui, ó, um aumento de trombo, um coágulo, né? Um coágulo formado junto com a placa de gordura, a placa de ateroma, pessoal, uma placa de gordura, né? E na tentativa do organismo de tentar dissolver essa placa, ele acaba formando um coágulo ali. As artérias ficam mais densas, elas ficam mais resistentes e pode causar hipertensão. Esse acúmulo de gordura aqui, ele é um risco para o coração, porque ele diminui, então, o fluxo, a passagem do fluxo de sangue, e isso pode fazer com que o coração tenha que trabalhar mais, né? Então, isso são marcadores inflamatórios gerais para o coração. O colesterol, por si só aumentado, se não tiver nenhuma complicação, a pessoa está dentro do peso, ela não tem resistência insulínica, ela está bem. O colesterol só aumentado, né, as proteínas ali aumentadas, que LDL e HDL, eles não é tão ruim. É ruim quando o profissional percebe em que tem, tá vendo? Resistência insulínica, um monte de proteínas inflamatórias, interleucina 6, produzida pelo músculo, uma proteína inflamatória. Então, nós temos aqui, ó, TNA-alfa, aqui outra proteína inflamatória, nós temos a PCR, então, o aumento da deposição de gordura ali na região abdominal, que promove o risco cardiovascular. Causa diabetes, causa hipertensão. Então, olha o que a obesidade faz, pessoal. Olha o caso clínico, olha o que acontece. E a gente tem que saber isso, Nutri. Nós temos que saber, porque já pensou um paciente desse, chega no nosso consultório, a gente vai ver os remédios a seguir que estão relacionados com isso. A gente tem que saber todo esse percurso, essa confusão metabólica que está ocorrendo para poder tratar. Certo, pessoal? Essa imagem aqui alguém conhece? Porque se alguém não conhece, o nutricionista conhece. Essa imagem aqui, pessoal, ela é a cascata de inflamação que ocorre dentro das células. E o tecido adiposo, alguns ácidos graxos de cadeia longa, eles dão início a essa cascata de inflamação. Então, após aqui a ativação da cascata de inflamação, nós temos proteínas pró-inflamatórias que são produzidas. E depois elas se tornam inflamatórias, tá vendo? TNA-alfa, como nós vimos ali, TNG-alfa, ciclooxigenase 2. Essas proteínas inflamatórias que são produzidas através da cascata de inflamação, né, pessoal? Elas promovem um risco maior para o coração. Né? Essas proteínas, quando são produzidas, elas ficam perseguindo o sangue. Então, você imagina o sangue, volta na imagem aqui, Nutri. Imagina o sangue, isso aqui está tudo correndo no sangue através das artérias, essa inflamação sistêmica aqui, né? E aí, a gente vê aqui como ocorre a inflamação aqui. E essa imagem é legal, pessoal, porque compostos bioativos, né? Nós temos o resveratrol, tem outros, vitamina C, né? Tem outros também presentes no chás, a fitoterapia aplicada, né? Para que ela serve? Opa, vamos voltar um pouquinho aqui, desculpa. Por que ela serve? Porque os compostos bioativos, eles vão agir inibindo a cascata de inflamação. Então, se ele inibe a cascata de inflamação, você vai ter menos proteínas inflamatórias sendo produzidas e circulantes no sangue. Então, fitoterápico aplicado à obesidade, porque a obesidade, você viu, pessoal, ela tem produção aí grande de citocinas inflamatórias. Citocinas inflamatórias são essas proteínas aqui, tá, pessoal?
Então, os fitoterápicos, né, que eu citei, tem outros vários, eles agem aqui diminuindo a inflamação do organismo. Então, a vitamina C que está presente nas frutas, pessoal, quando a gente fala controle de inflamação, é aqui, é nesse slide, tá bom? Então, vamos ver aqui, vamos continuar. Se o paciente chega no seu consultório, Nutri, e às vezes você não tem os exames para ter a conclusão daquele diagnóstico, olha a receita dele também, tá? Então, nós temos aqui, ó, a farmacologia. Então, o médico coloca lá, lembra da estatina, pessoal, que a gente viu lá? Tá vendo aqui, ó? Moléculas de acetil-CoA. É necessário, então, para a produção no fígado, a produção endógena de colesterol, 2 moléculas de acetil-CoA para dar início na produção do colesterol. Então, 2 moléculas de acetil-CoA forma uma outra molécula aqui, ó, HMG-CoA. E essa enzima, HMG-CoA redutase, ela vai dar início aqui, ó, nas etapas aqui, tá vendo? Que ocorrem até formar o colesterol. E a estatina, simvastatina, rovastatina, todas aqueles lá da vida, inibe o funcionamento dessa enzima. Essa enzima não trabalha e assim você não tem uma produção endógena, a produção do seu organismo de colesterol. É aqui que as estatinas funcionam. E por que isso? Porque se você tem uma placa de gordura formando ali nas suas artérias, se você tem uma deposição ali do LDL parando ali, sendo oxidado ali pelo seu tecido, pelo seu sistema de defesa, inflamando o LDL, e aí ele se torna vilão, o LDL colesterol, então você precisa baixar colesterol e baixar a gordura da sua dieta, né? Então aqui a gente começa a ter um conceito sobre a farmacologia aplicada àquele caso clínico lá, certo? E não para por aí, né, pessoal? Nunca para, né? Porque se o paciente tem coágulo ali formado, risco de trombo, né? E tem aquela plaqueta de gordura, né? Que é da aterosclerose, né? Então, vocês imaginam, né? Farmacologia, ela entra, o médico, sempre o médico, o nutricionista não faz isso, pessoal. Entra com anticoagulantes, então varfarina, heparina, né? Vão agir aqui na petrombina, né, no início da cascata ali de coagulação que ocorre no fígado e vai inibir ali, tá vendo? A formação de coagulação. Inibe os processos de coagulação para que aquele coágulo que estava nas artérias lá que nós vimos no slide anterior, para que ele não aumente, né, pessoal? E ele entra também com AS, tá vendo? AS aqui, pessoal? Ácido acetil salicílico, né? Ele não afina o sangue, pessoal. Não, esse não afina o sangue. Ele inibe a agregação plaquetária, tá vendo? Ele inibe a ativação de plaquetas, então você não vai formar mais plaquetas. Então, se você tem uma placa de gordura lá, o AS ele vai impedir que aquela placa aumente de tamanho, pelo menos esse é o objetivo. E aí, Nutri, você sabendo disso, você consegue sincronizar uma estratégia alimentar adequada. E a estratégia pode ser drástica ou não, depende do tempo do seu paciente, né? Como que você vai saber? Pergunta para ele. Vai voltar no seu médico quando? Daqui 6 meses. Então você sabe que você tem 6 meses para tentar fazer uma estratégia, um plano alimentar, para que consiga ajudar na eficácia do medicamento. Porque se não der certo para o seu paciente, quem perde é você. Porque nós somos treinados para salvar a vida, nós somos treinados para ganhar a vida. Então, se acontecer alguma coisa com o nosso paciente, a gente perde também. Quem perde é a gente, Nutri. Então, mudando um pouco, né, pessoal, de foco, dentro dessa conduta alimentar que nós vimos, né, o que pode conter? Antes de eu falar dos artigos que estão envolvidos, né, para que a gente possa entender eles melhor, vamos entrar aqui no sistema enterohepático um pouquinho. O que a gente tem aqui? Ó? Tá vendo o fígado? O fígado está aqui, onde está o cursor do meu mouse. Ele vai produzir a bile, ou a bile pode vir através da vesícula, né? Então, ela vai vir aqui, passar, vai chegar no intestino delgado. E lembra que a bile faz? Participa da emulsificação das gorduras, né? Então, depois que é feita a digestão da gordura, essa bile começa a percorrer o intestino, sai do intestino delgado, vai para o intestino grosso. Acompanha meu mouse, pessoal. Vamos juntos, hein? Tamo junto. E ela vai chegando aqui, a bilirrubina, tá vendo? Ó, 15% dela, tá vendo essa flechinha? 15% de bilirrubina, perdão, pessoal. 15% de bilirrubina é reabsorvida novamente pelo sistema enterohepático, pela via porta hepática lá, e vai para o fígado novamente. Olha que interessante, né? O fígado produz a bile, ela vem aqui, participa da digestão de gorduras, em vez de ser totalmente eliminada, 15% dela é reabsorvida e volta para o fígado. Os outros, né,
vai lá, éster de bilirrubina, né? A bilirrubina, quando ela é convertida totalmente, vai sair nas fezes, ela dá coloração nas fezes. É por isso que nós temos as fezes ali, e é marrom, outras um pouco de outras cores, né? Nós vamos dar início. Para a gente entender como que funciona o mecanismo de ação da aveia, né? A terapia nutricional que pode estar incluída naquela conduta alimentar para ajudar em todo aquele quadro confuso, difuso ali, metabólico, né? Então, vamos entender, pessoal. Vamos entender como que isso aqui funciona. Então, aqui, ó. Vesícula biliar. Essa bolinha azul aqui, pessoal, onde está meu mouse, está sendo representada, então, pela bile. Ela é o colesterol. O colesterol, ele é precursor da bile. Então, nós temos aqui, ó, o colesterol vem para a bile, sai aqui e desemboca no intestino. Aqui é o intestino, tá vendo aqui a bile? Então, essa bolinha amarela aqui, ela é a gordura que veio da dieta, são os triglicéridos ali que veio da dieta, então eles percorrem. Então, e essa bolinha verde aqui, ó, é um composto da fibra da aveia, que é o beta-glucano, que está presente na aveia. O que o beta-glucano faz? Ele faz ligações que grudam aqui, então, na molécula de gordura que veio da dieta, e essas moléculas que têm colesterol, que veio presente proveniente da bile, ele pega elas também, se prende nelas e não deixa elas serem reabsorvidas aqui no sistema enterohepático, como nós vimos na imagem anterior, tá vendo? Ocorre tá vendo um X aqui? É uma diminuição de bile que é reabsorvida. Esse é o papel da aveia. Então, ele pega essa bile que veio do intestino, a maior parte do colesterol dela, e vai em seguida para o interior do intestino. Então, aqui no intestino grosso, tá vendo? A molécula do beta-glucano, a verde, a molécula amarelinha, a gordura da dieta, e a molécula aqui meio azuladinha, que é o colesterol que estava presente na bile. Essa ação da aveia, eliminando a gordura e o colesterol pelas fezes. E aí, com isso, nós conseguimos, então, fazer a diminuição do colesterol que está presente no sangue que o nosso organismo produz. Então, junto à medicação que o médico prescreveu, com a conduta aqui da aveia que nós estamos vindo, claro que existem outras, várias outras, essa é uma delas, para que nós temos, então, uma redução do nosso colesterol. E aí, pessoal, para a gente dar início, né, vamos ver o que os estudos mostram, né? Então, esse artigo aqui, eu gosto dele, né? Ele viu que as pessoas que tinham colesterol aumentado, com estresse oxidativo, que estavam ali inflamadas, então, elas consumiram 70 gramas de aveia por dia por 4 semanas. O que esse estudo mostrou? Que a aveia, através da aveia, com a redução do colesterol, ela reduziu as proteínas inflamatórias. Lembram? Os nomes iguais. A PCR, que foi produzida pelo fígado, a interleucina 6, a interleucina 8, foi produzida ali pelos músculos, e o TNA-alfa, produzido pelo tecido adiposo. E esse quadro aqui da aveia, 70 gramas de aveia por dia, também reduziu o colesterol total do organismo, né? Reduziu, não quer dizer que baixou, talvez não chegou nos níveis necessários, mas contribuiu para a redução do colesterol total. Certo, pessoal? Dando continuidade, pessoal, deixa eu só tomar uma aguinha aqui, rapidinho, porque a minha garganta está secando. Essa é uma meta-análise que eu peguei aí, né? Dos estudos mostraram meta-análise, o que é, pessoal? Eles pegam uma revisão de vários artigos grandes, então eles separam, né, um grupo de pessoas que iam receber ali o beta-glucano, que é a fibra presente na aveia, e o outro grupo de pessoas, né, que iam receber placebo, ia receber farinha de trigo, um exemplo, né? E aí, o que eles viram? Que depois de 3 semanas, o grupo que recebeu o beta-glucano, né, 3,5 gramas por dia por 3 semanas, teve uma redução no colesterol total, reduziu a apolipoproteína B, aquela proteína que está presente no fígado e que recebe as gorduras em que vem através ali do sangue, né? E reduziu o risco cardiovascular, porque reduziu aquelas inflamações que tem no organismo. Tá vendo, pessoal? Então, a aveia, né, é uma conduta que pode ser incluída na nutrição clínica, né? Quando a gente pega um paciente nesse estado, é um produto que pode ser consumido. Existem várias outras estratégias, pessoal, para reduzir o colesterol, mas essa é uma que pode ser adequada. Então, vamos dar continuidade. Então, esse aqui é um outro caso clínico, tá, pessoal? Não é aquele mesmo. Vamos imaginar aqui uma outra cena. Deixa eu achar o cursor do meu mouse aqui. Então, aqui, ó. Imagina essa moça bela
tá? Que ela tem uma alimentação, então, rica em alimentos industrializados, rico em gordura, em açúcar, em um monte de substância, corante, né? Tudo aquilo. Então, essa alimentação ruim dela gerou esse ganho de peso tremendo, né? E aí ela vai subir na balança, fica frustrada, nervosa, né? Com o peso, o que ela procura? Emagrecimento rápido, né? Que todo mundo hoje quer emagrecimento rápido. E aí a fórmula que está presente, todo mundo corre atrás, é o Orlistat, uma medicação, não sei se vocês já ouviram falar. Eu acho que já, se nunca tomou, conhece alguém que tomou, né? O que esse Orlistat faz, pessoal? Lembra que o pâncreas participa da digestão de gordura, que ele produz uma enzima, falei nos slides anteriores, que é a lipase lá, pancreática. O Orlistat, tá vendo? Esse aqui é o funcionamento normal. Vem a gordura da dieta, tá aqui no meu mouse, a lipase vem do pâncreas, ela age na gordura da dieta e produz gotículas menores, ácidos graxos, lembra? Monoacilgliceróis aqui. Beleza, vamos dar continuidade. É isso aí, pessoal. Então, o Orlistat, tá vendo? Ele vai inibir a enzima aqui, tá vendo? A enzima aqui, ó, esses pedacinhos cinzas aqui, a enzima lipase, tá vendo? Aqui o desenho vai inibir, ela não vai mais funcionar, e as gorduras, não vão ser digeridas. Se elas não são digeridas, elas não conseguem ser absorvidas, certo, pessoal? E aí essas gorduras vão na forma inteira dela, percorre o intestino, vai para o intestino grosso para ser eliminado pelas fezes. Então, elas causam uma irritação das microvelocidades intestinais, acabam destruindo a sua microbiota intestinal, e aí as vitaminas lipossolúveis, lembra que eu falei delas, pessoal? Então, a vitamina A aqui, ó, vitamina D, vitamina E, vitamina K, que veio através dos alimentos que a gente comeu, que estavam presentes no nosso canal alimentar, elas não vão ser absorvidas. Essa pessoa vai perder todas as vitaminas, elas vão ser eliminadas junto com as fezes, junto com as gorduras, porque essas vitaminas, elas precisam da gorduras para ser absorvidas, porque as gorduras dão origem ali nos quilomicrons, lembra? E as vitaminas, elas são absorvidas junto com as gorduras através dos quilomicrons. Então, olha que prejuízo que essa paciente tomou. Por isso que a reeducação alimentar ou qualquer outra estratégia alimentar para redução de peso é o melhor passo. Vamos dar continuidade, pessoal. E agora, nós vamos ver como que a bioquímica pode nos ajudar na nutrição esportiva. Porque esse é o objetivo, né? Saber como que a bioquímica vai nos ajudar na prática, porque senão não tem fundamento, né? Para que eu vou ficar 4 anos na faculdade, aí você sai, estuda pra caramba, para ter que ir para um consultório, no mínimo, o nutricionista estuda 4 anos para poder atender alguém, no mínimo. Então, ele tem que saber para que serve. E é para isso que nós estamos aqui hoje. Antes da sequência nos artigos, né? Isso aqui é uma explicação simples que a gente precisa entender. Então, vocês imaginem, deixa eu pegar meu mouse aqui, aquela gordura presente no sangue, certo? Quando ela precisa ser convertida em corpos cetônicos para produzir energia. Então, ela chega na extremidade da célula no citossol, vai ser convertida ali em ácido CoA, e a carnitina é uma enzima, o que ela faz? Transporta as gorduras para dentro da célula, lá para o interior da célula, para a mitocôndria. Tá vendo esse desenho aqui, ó, essa conchinha aqui? É a nossa mitocôndria. Ela vai pegar aqueles corpos cetônicos, né, que veio através das gorduras, essa mitocôndria, e vai transformar eles em energia. Então, pode ser nos músculos, pode ser nas glândulas mamárias, pode ser no coração, pode ser no sistema nervoso. Todos esses órgãos têm essa conchinha aqui que vai transformar glicose e gordura em energia. E por que eu estou falando isso, pessoal? Porque nós temos triglicérides de cadeia média e triglicérides, vamos supor, de cadeia longa. Cadeia longa por quê? Triglicérides de cadeia longa, lembra? Ácidos graxos de cadeia longa, mais que 18 moléculas, né? Mais que 18 carbonos que formam. É isso, ácidos graxos e triglicérides de cadeia longa. Triglicérides de cadeia média porque tem menos que 6 carbonos, não é? Então, o que acontece? Triglicérides de cadeia longa precisa passar por esse processo aqui, ó. Precisa ser catalisado aqui, formando ácido-CoA para ser transportado para dentro da célula aqui. Já os triglicéridos de cadeia média, tá vendo aqui, TCM, pessoal, eles não precisam passar por esse mecanismo aqui. Eles podem ir direto aqui, ó, passa direto para a conchinha para ser convertido em energia, certo? Essa é a função do TCM, triglicéridos de cadeia média no sangue.
Então, eles podem ser convertidos em energia rápida. Por que entender isso? Para a gente poder entender o que os artigos que vêm a seguir vão poder nos ajudar na compreensão, não é? Então, eu adoro esse artigo aqui, porque a gente acha que o óleo de coco não serve para nada, né? Ah, não emagrece, não melhora a performance no treino, mas calma aí, pessoal. Tudo tem uma utilidade, não é? Não é mesmo? Então, o óleo de coco, ele tem triglicéridos de cadeia média e ele é absorvido na própria composição dele. Por quê? Os triglicéridos de cadeia média, quando ele passa lá pela boca, pelo estômago, pelo intestino, eles não precisam passar pelo processo de digestão. Eles não sofrem nenhuma reação. Eles são absorvidos na própria forma deles. Aí vocês imaginam esses triglicéridos de cadeia média chegando no sangue. É só usar como fonte de energia, né? Tá fácil, né? É biodisponível, melhora a biodisponibilidade das gorduras, pessoal. E aí eles chegam no cérebro, tudo bem que o cérebro precisa de glicose, não tem problema, tudo bem, mas a maior fonte vai ser o triglicéridos de cadeia média utilizado que está presente. O cérebro ele pega esses triglicéridos de cadeia média, usa rapidamente, converte em energia e isso ajuda o cérebro, melhora o aproveitamento de energia do sistema nervoso, melhora a intercomunicação dos neurônios. Então, nós temos neurônios, nós temos axônios, né? São aquelas raízes que migram de um neurônio a outro, e nós temos as sinapses, que vão transmitir os sinais de um neurônio para outro. Então, melhora a sinapse, essa intercomunicação, um aviso numa mensagem que vai de um neurônio para o outro. E isso, pessoal, para a pessoa que tem Alzheimer, o que isso acontece? Diminui a progressão da doença do Alzheimer. Melhora o funcionamento do sistema nervoso. É isso que esse estudo mostra para a gente. Não é a cura do Alzheimer, mas que os triglicéridos de cadeia média promovem um bem-estar maior para os pacientes que têm Alzheimer. É isso que o estudo mostra. Então, pode ser uma opção para uma conduta para ser utilizada, certo? E agora nós vamos ver, pessoal. Eu adoro esse estudo aqui. Porque esse estudo avaliou a ingestão aguda de cafeína e de óleo de coco isolado ou combinada em corredores, né? E eles em corredores recreativos. Eles não eram atletas, tá, pessoal? Ele era aquelas pessoas que frequentam a academia de uma forma assídua, né? São frequentes na academia e eles corriam, né? Eles gostavam de correr, era o esporte deles. Então, o estudo randomizado, controlado por placebo. Por quê? Nós tivemos três grupos. Um grupo recebeu lá farinha de trigo, o outro grupo recebeu óleo de coco apenas, e o outro grupo recebeu cafeína com óleo de coco. E após algumas semanas, os atletas foram reavaliados a performance, mediante ali a redução do tempo, para ver se houve redução no tempo da corrida em que eles fizeram, para ver se essa combinação foi realmente perfeita, e não foi, pessoal. Café com óleo de coco não melhora a performance no treino, infelizmente, é isso que os estudos mostram pra gente, certo? Então, eu sei que tem algumas pessoas que usam, vou treinar, coloco óleo de coco no meio do café lá para tentar tomar. Olha, não ajuda, pessoal. Então, esse estudo aqui é muito legal também, certo, pessoal? Porque ele avaliou em praticantes de atividade física a suplementação de ácidos graxos poliinsaturados. Lembra, pessoal? Aqueles ácidos graxos que se diferenciam do ácido graxo saturado porque eles têm uma dupla ligação na sua cadeia química. E por que ômega 3? Porque no terceiro carbono, entre o terceiro e o quarto carbono, é onde ocorre a dupla ligação. Aqueles dois tracinhos que tem entre um carbono e o outro, então recebe o nome de ômega 3, certo? Então, o que aconteceu? A suplementação de ômega 3 em praticantes de atividade física ali, ela não melhorou a performance no treino, mas eles viram que acabou reduzindo o LDL colesterol e também melhorou a sensibilidade insulínica. Então, teve outros fatores importantes, mas não o objetivo que era para ser avaliado. E aí, pessoal? E as suplementações, então, relacionadas ao envelhecimento, aos idosos, né? Onde nós temos aí a sarcopenia. Para quem não conhece esse termo, a sarcopenia, ela é a diminuição da massa magra. Ocorre, um processo biofisiológico. O idoso, quando ele vai perdendo a ação de hormônios ao longo da vida, a testosterona fica mais baixa, as enzimas já não funcionam da forma adequada, né? E aí nós temos uma diminuição da massa magra. E a gente tenta reverter esse processo com atividades físicas, né? Atividade física é um excelente estimulante para você ter um fortalecimento muscular, e para o idoso é muito bom porque evita a queda, né?
fortalecer ali os quadris, as pernas, tudo isso é muito bom para eles. E tem suplementos que são coadjuvantes ao exercício físico. O suplemento por si só não faz o organismo ganhar massa. Se fosse assim, estava fácil. A gente sentava no sofá, tomava proteína, comia proteína de monte e ganhava massa magra. Não descobrimos ainda essa vantagem. Precisamos nos exercitar, certo? E aí esse estudo foi avaliado a suplementação de ômega 3 em idosos que faziam treino de exercício resistido. E após algumas semanas, o que eles conseguiram ver? Em que o ômega 3 ele proporcionou uma sensibilidade respiratória mitocondrial. Por quê, pessoal? Lembra daquela casinha, daquela concha, onde as gorduras são convertidas em energia? Precisa da presença de oferta de oxigênio para que seja produzida as gorduras. Certo, pessoal? Então, o fator limitante da atividade física aeróbica, né, ou uma corrida, ou um ciclismo, é a inibição do oxigênio. Se não tiver oxigênio, parou de converter a gordura em energia. É para isso, tá? Então, eles avaliaram também em que a suplementação de ômega 3, aliada ao exercício resistido, ela impediu a progressão da sarcopenia nos idosos. E ali melhorou a adaptação fisiológica, por quê? Viram que o aumento dessa respiração mitocondrial ocasionou na biogênese mitocondrial. Com o exercício físico e a suplementação, ocorreu o aumento da produção de mitocôndrias, o aumento de produção daquelas conchinhas, né? Então, você imagina várias conchinhas produzidas lá no músculo, né? E aí vai ter um aproveitamento melhor de energia, uma respiração com a oferta de oxigênio presente ali, né? Melhor também. E aí evitou a sarcopenia, pessoal. Então, é importante a gente saber disso, que é uma conduta em que a gente pode tomar, né, num atendimento aí com idosos. E para a gente finalizar, eu gosto muito desse estudo, pessoal. Então, vocês me dão licença um pouquinho para eu poder tomar uma água aqui. Quem diz que dieta da moda não serve, né, pessoal? O que não pode nos ajudar. Qualquer estratégia pode ser boa, pode ser benéfica, quando bem planejada pelo profissional, quando bem executada pelo paciente e quando nós temos um período determinado para que isso possa acontecer, certo, pessoal? Então, as estratégias elas podem ser utilizadas. E esse estudo aqui, o que ele avaliou? Uma meta-análise. Então, a meta-análise, lembra, pessoal, estudos em que envolve vários estudos, estuda vários artigos, uma revisão de vários artigos, e eles pegaram um público que ia fazer uma dieta com pouca ingestão de gordura, um público obeso, era um público obeso, as pessoas tudo com obesidade, né? Então, um público ia fazer dieta com pouca ingestão de gordura, e o outro público ia fazer a dieta cetogênica, que é uma alta ingestão de gordura e um pouco consumo de carboidrato. Esse estudo avaliou que a longo prazo, a dieta cetogênica em pessoas obesas, ela promove uma maior redução de gordura corporal, né? Promove uma maior redução da gordura abdominal e promove uma maior redução do peso total também. Então, Nutri, toda pessoa que tem obesidade tem que fazer, então, dieta cetogênica? Não, claro que não, pessoal. Essa daqui é só mais uma estratégia em que pode ser evidenciada, né, que pode ser planejada para que tenhamos um objetivo aí, que é a redução de gordura e o bem-estar do paciente, certo? Então, pessoal, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, para finalizar a nossa aula, tá? Vocês podem escolher o seu estilo de vida. Nós estamos aqui no nosso presente. Você pode ter uma dieta saudável, tá vendo ali o seu estômago e o seu intestino, ter um canal alimentar saudável ou uma dieta totalmente inflamatória, com alimentos industrializados, com a junção de medicamentos, tendo ali um canal alimentar totalmente destruído. Então, você pode escolher quem você quer ser no seu futuro também. Você quer saber por que você está me assistindo hoje? Ou porque você está aqui presente hoje? Olha o que você fez no seu passado. Você é nutricionista? Você estudou por 4 anos e hoje você é nutricionista. Você quer saber o que você vai ser no seu futuro? Olha o que você está fazendo hoje no seu presente, porque o seu futuro pode ser o seu presente também, tá? Então, essas são as referências da onde eu retirei, certo? Aqui
é o meu contato, para quem quiser me contactar. Gostaria de dizer que essa aula vai estar salva na plataforma da Escola do Nutri, para os alunos que não puderam assistir hoje, poder assistir posteriormente. Quem está nos assistindo hoje, não faz parte da Escola do Nutri, vai lá, se cadastra, porque só tem profissional fera lá, dando o seu melhor, ministrando excelentes conteúdos para que você tenha cada vez mais uma sabedoria, para que você aprenda. Você não precisa passar o que o professor está na sua frente está falando, porque ele já está te falando. Você pode absorver o que ele está te falando e não passar pelo que ele passou. Então aprende, pessoal. Agarra a oportunidade que você tem. Vai lá e se inscreve. www.escoladonutri.com.br. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela... Tiagão, excelente conteúdo mais uma vez. Todos os alunos aqui agradecendo, parabenizando. Não tem como ser diferente. A aula muito completa, muito didática, um raciocínio perfeito, contextualizado. Agora eu vou te fazer algumas perguntas que foram enviadas durante a sua apresentação, tá bom? Vamos lá, Rodrigão. Vamos lá. Primeira pergunta Certo. é a Marisa. Ela perguntou, e quem não tem vesícula, como é que fica o processo de digestão? Quem não tem vesícula, precisa... mas o fígado é o que produz a bile, Marisa. A vesícula ela é só um reservatório temporário de bile, então a digestão ela não é interrompida, ela começa a fluir normalmente. Então você come a gordura, o seu fígado vai produzir a bile, que vai cair ali no intestino e vai participar do processo de digestão. É importante você, quem não tem vesícula, fazer uma dieta com baixa quantidade de gordura para não sobrecarregar essas vias da digestão de gordura e nem o fígado. Esse é o objetivo, tá? Boa. O Augusto perguntou em relação ao colesterol LDL, perguntando a sua opinião. Como é que você consegue posicionar? Depende muito, Augusto. Assim, se eu pego um paciente e eu tenho acesso a todos os exames de sangue dele, o exame de sangue é importante porque a gente vê o que a célula daquele paciente está mostrando para a gente. Se ele tem só o colesterol alto, né, só o LDL alto total, claro que a gente vai entrar com uma conduta, né, para tentar reduzir o colesterol. Mas o que determina se esse colesterol vai ser realmente o risco é todo aquele quadro metabólico, aquelas proteínas aumentadas, inflamatórias, aquela resistência insulínica persistente, o ganho de peso, aquilo é um risco cardiovascular, né? Mas assim, o paciente vem para a gente faz o planejamento alimentar. Normalmente ele passou com o médico, né? O médico já tomou uma conduta ali com medicamento, se for o caso ou não. A gente encaminha o plano alimentar e faz atividade física. Mas a minha visão sobre o colesterol é essa: colesterol por si só aumentado não oferece muito risco, apesar da gente querer diminuir ele e deixar no nível desejado. O que vai inviabilizar uma inflamação cardíaca é o outro perfil inflamatório que nós vimos nos slides. Boa. Marisa, ela havia perguntado assim, como queimar nosso tecido adiposo e usar como fonte de energia, né? Certo. Toda vez em que a gente se alimenta, Marisa, a gente tem um estado da glicemia aumentado. E aí, quando passa de 2 a 4 horas, essa glicemia começa a cair, porque esse açúcar ele é utilizado como fonte de energia. Quando isso acontece, nosso organismo ele tenta, então, diminuir a quantidade de açúcar utilizado e começa a usar a gordura como fonte de energia. Esse é um processo. O outro processo é quando a gente vai fazer uma atividade física. Nós temos determinados exercícios, vamos colocar tipo a corrida. O cara começa a correr, em 1 minuto ele já foi a reserva de açúcar dele, né? Então ali ele já começa a queimar a gordura, ele já poupa o açúcar e começa a usar a gordura como fonte de energia. Tem outros exercícios, né? Como musculação, é um exercício intermitente, porque a pessoa faz um levantamento de peso, né? Se for de força, ela descansa um pouco, vai lá, faz de novo, então ela vai usando o açúcar de uma forma mais lenta. Mas depois do exercício, o músculo acaba utilizando a gordura como fonte de energia para não perder massa magra, até o indivíduo comer e elevar a glicemia de novo. E a gente queima a gordura como? A gordura que ela é oxidada, os corpos cetônicos, eles são produzidos nas etapas de reações gás carbônico. E o gás carbônico, ele vai sendo transportado pelo íon bicarbonato, pela hemoglobina até o pulmão, e o nosso pulmão elimina o gás carbônico. É dessa forma que a gente perde peso, dessa forma que a gente elimina a gordura. Tendo a necessidade da restrição calórica, né? Sempre Com certeza. e realmente ter a redução. O Augusto perguntou sobre aeróbio em jejum e se otimiza os resultados, não só de lipólise e oxidação, mas de alteração
composição corporal? Depende muito, Augusto, de qual é esse período de jejum que o atleta vai se manter para poder realizar o exercício e qual é o tipo de exercício que ele vai fazer. Mas, normalmente, eu vejo que alguns professores de educação física até orientam, né? Então, a pessoa faz lá de 10 a 12 horas de jejum, ou fica de 8 ali a 10 horas de jejum, que é o horário que ela foi dormir, e aí ele vai direto para a academia e vai fazer um exercício. Ele fez uma refeição, ele jantou, né? Então, nós fizemos a periodização do glicogênio dele. Ele tem um pouquinho de estoque de glicose, mas o que aconteceu? Qual que é o objetivo do aeróbico em jejum? Nesse período de jejum, nós temos um aumento de gorduras no sangue, porque o organismo começa a querer usar a gordura como fonte de energia, né? Então, o que o professor pode fazer? Ele adequa um exercício de baixa ou moderada intensidade para que use a gordura, para que o substrato seja a gordura como fonte de energia e dessa forma ele tem um melhor aproveitamento da gordura. Então, dificilmente o cara vai colocar um exercício intenso para o cara fazer depois de horas em jejum. Agora, esses jejuns intermitentes, que a pessoa fica um dia sem comer e vai treinar às 16 horas, eu acho que é inviabilizando o processo. A pessoa pode cair no meio do treino. Mas é mais ou menos nessa linha de pensamento. Ó, e complementando, o AEJ, ele otimiza a lipólise, otimiza a oxidação lipídica, mas não há alteração de composição corporal mais expressiva se comparado com a aeróbio em estado alimentado, fazendo com a mesma característica. Então, os fisiculturistas, eles utilizam, porque a gente não tem estudos específicos para esse público, mas eles sentem, em muitos casos, benefícios que são empíricos, não com base científica, mas que, ao mesmo tempo, o importante é o resultado conquistado, né? Então, nós não temos clareza científica de que há benefícios, principalmente para esse público fisiculturista, mas, ao mesmo tempo, há consenso científico de que não há expectativa de ter mudança. Uhum. Muito bom complemento. Mais uma pergunta da Marisa. Em relação à quantidade de aveia que você considera que você mostrou de 3,5, mas qual seria uma recomendação que você poderia colocar de forma geral? Então, se o objetivo, né, for pegar uma pessoa que tem colesterol alto, naquele quadro que a gente viu, 70 gramas de aveia por dia, como nós vimos no estudo anterior, tem presente aqueles 3,5 gramas de beta-glucano. Beta-glucano, ele é a fibra que está presente dentro da aveia, como nós vimos nos slides, que vai fazer aquela reação. Então, às vezes, umas 3 colheres de sopa ali bem cheia já dá essa quantidade ali por dia. Você não precisa comer de uma vez, né? Você pode comer em 2 ou 3 vezes por dia, junto com alguma fruta ali, para ficar mais, ter uma palatabilidade melhor, um sabor melhor para ser feito o consumo. Que legal, Dragão. A Tayla Pedroso, ela perguntou sobre a suplementação de ômega 3, se você indica para redução de LDL ou mesmo para obesidade. Pode ser uma estratégia, tá? Vai depender muito dos medicamentos que a pessoa toma, da alimentação dela, porque o ômega 3 também está presente nos alimentos, mas é uma estratégia. O ômega 3, ele reduz o colesterol total, também reduz LDL, ele tem uma ação anti-inflamatória no organismo também, e que ele vai ajudar aí a controlar essas proteínas inflamatórias e ajudar numa melhora da sensibilidade insulínica também. Então, é uma estratégia. Existe, entre outras, né, que pode ser adequado dentro do plano alimentar. Mas dependendo do tempo que eu tenho, depende do tempo que eu tenho para tratar desse paciente. Às vezes o cara vai voltar daqui a um mês, a placa de gordura dele está muito ruim, ele vai voltar daqui a um mês no médico e a minha conduta tem que ser drástica. Eu vou usar as armas que eu tiver para tentar ajudar ele. Vou tentar salvar a vida dele de alguma forma e essa pode ser uma delas. Boa, Tiagão. Para finalizar, da Tayla novamente, ela fez um raciocínio e queria sua validação. Ela falou: aumentar a biogênese mitocondrial ajudaria muito na obesidade, pois quanto mais mitocôndrias, maior geração de ATP e maior oxidação de gordura. Tá certo? Perfeitamente. Né? Perfeitamente. Esse comentário foi muito bom, né? O Rodrigo sabe bem disso porque ele é atleta, né? Então, quando a pessoa vai se exercitar, o que o organismo faz? O cérebro manda uma mensagem para o cérebro e fala: meu, tá fazendo exercício, precisa de energia. Então, automaticamente, o organismo começa a aceitar a entrada da glicose na célula para ser produzida energia. É uma forma da gente reduzir a resistência insulínica. E aí, quando você faz o exercício, se você fica até 2 horas depois do exercício em jejum só se hidratando, você tem essa adaptação fisiológica, onde ocorre uma maior produção de mitocôndrias, que é a biogênese mitocondrial, né?
E aí você consegue, dessa forma, né, ter um processo benéfico do exercício para que possa juntar ali no resultado. E está corretíssimo, né? Essa linha de raciocínio, o exercício, ele é o melhor anti-inflamatório do mundo, né, em que age, e na obesidade é um dos processos que deve ser adaptados. E lembrar que a biogênese mitocondrial é mais expressiva em esportes correlacionados a cíclicos, né, como o endurance, do que esportes resistidos, que você tem uma biogênese ribossomal mais expressiva, né? Mas os dois, eles são conflitantes, mas ao mesmo tempo complementares, né? Muito bom. Pessoal, extrapolei um pouco do tempo aí. Muito obrigado a todos que ficaram presentes, mas era um conteúdo meio extenso e eu precisava apresentar nas entrelinhas de uma forma muito simples para que todos pudessem entender. Então, obrigado aí pela atenção de todos e sigam na Escola do Nutri. Essa semana, né, Rodrigão, temos a maratona da Escola do Nutri, cada dia uma aula com professores excelentes, hein? Não percam que os professores são feras, hein? São professores de muita credibilidade no mercado aí, vão trazer conteúdos excelentes para ministrar para vocês. Sensacional. Então, fica o convite. Obrigado por todos também que ficaram até o final, né? Não podemos deixar de agradecer um por um, se sintam aí abraçados. E nós estamos muito felizes de ter todos por aqui. Amanhã nós temos a professora Amanda Brant, que ela vai falar sobre suplementação de whey protein e o seu impacto no emagrecimento, às 20 horas. Então, aguardo todos aqui novamente. Mais uma vez, parabéns, professor Thiago. Mais uma aula riquíssima. Obrigado, Rodrigão. E uma boa noite para todos. Quem puder, dá um print na tela, marca o Thiago, marca a Escola do Nutri, marca o Nutri Rodrigo Moreira. Eu coloquei aqui tudo para contribuir com este projeto. Uma boa noite para todos, hein? Até uma próxima.